Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Um adolescente de 14 anos morre durante uma operação policial no Rio de Janeiro. André Coelho. Marcele, o objetivo da operação era prender suspeitos de matar um policial rodoviário federal em uma tentativa de assalto. Os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. Um policial militar é baleado numa tentativa de assalto em Teresina. Ravi Marques. Marcele, o policial estava com a esposa numa moto quando os dois foram abordados por bandidos em outra moto e anunciaram o assalto. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes desse caso. A Justiça de Mato Grosso do Sul determina uma indenização ao filho do ex-goleiro Bruno, Caio Tumeleiro. Oi, Marcele. A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou o ex-goleiro Bruno a pagar indenização ao filho. Já aqui no Brasil TV, eu volto com todos os detalhes. A idosa atropelada por uma moto recebe alta do hospital no Paraná. Adriana Calixto. Oi, Marcele. O motociclista que atropelou uma idosa em Toledo, no oeste do Paraná, e fugiu do local, se apresentou à polícia. Já eu trago mais detalhes aqui no Brasil TV. Um acidente mata um adolescente em Coruripe, Alagoas. Ricardo Amaral. Marcele, o caminhão com tubulações de ferro tombou em cima de uma van escolar. A vítima ficou presa às ferragens. Daqui a pouco eu trago mais detalhes aqui no Brasil TV desse caso. Eleições. 10 estados vão ter lei seca no segundo turno. Agatha Lima e Mônica Chagas. Marcele, aqui no Pará será proibida a venda de bebidas alcoólicas de 0 hora até as 6 horas da tarde de domingo. Daqui a pouco eu trago aqui no Brasil TV mais detalhes dessa decisão. Marcele, em Rio Branco a lei seca vai valer das 11 horas da noite de sábado até as 7 horas da noite de domingo. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. E ainda os preparativos para o debate com os candidatos à presidência aqui na Globo. Pedro Figueiredo. Oi, Marcele, o debate será logo mais às 9h30 da noite. E aqui nos estúdios Globo já está tudo pronto para receber Jair Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com as buscas aos criminosos envolvidos na morte de um agente da Polícia Rodoviária Federal durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Hoje, uma operação no Complexo do Chapadão terminou com a morte de um adolescente de 14 anos. E quem acompanha é o André Coelho. Olá, Marcele. Olá, amigos do Brasil TV. Essa operação começou ainda na noite de quinta-feira e se estendeu até hoje. A Polícia Rodoviária Federal trabalhou em conjunto no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. A Polícia Militar confirmou pelo menos um morto na ação, seria um adolescente atingido por uma bala perdida. Esse jovem, segundo moradores, seria entregador de comida e não estaria envolvido no confronto. A Polícia Rodoviária Federal afirma que ele era suspeito. Outros moradores relataram invasões de casas e um protesto chegou a fechar a estrada Rio do Pau por volta das 3 horas da manhã de hoje. A operação começou após a morte do agente da PRF, Bruno Vanzan Nunes. Ele foi morto em uma tentativa de assalto e os policiais rodoviários federais tentavam então encontrar os suspeitos desse crime. Os agentes começaram a ação na Vila Kennedy, partindo em seguida então para o Complexo do Chapadão. A TV Globo registrou 2 helicópteros da Polícia Civil e um da PRF sobrevoando a comunidade, além de carros e blindados circulando pelos acessos. Bruno Vanzan Nunes, de 41 anos, foi morto em uma tentativa de assalto na Transolímpica, importante via de ligação da zona oeste da cidade. Segundo a PM, ele reagiu a um assalto, foi baleado e caiu de um viaduto da Via Expressa em uma rua no bairro de Magalhães Bastos. O policial estava na corporação desde 2004, deixa mulher e 2 filhos. Volto com você, Marcele. Obrigado, André. Em Salvador, um policial militar foi baleado numa tentativa de assalto. Camila Oliveira. O policial acabou frustrando uma tentativa de assalto. Os bandidos já tinham roubado uma moto minutos antes no mesmo bairro, na Cidade Baixa, na orla aqui de Salvador. E tinham seguido adiante para roubar outras pessoas. Foi quando o policial percebeu. Houve troca de tiros. Os bandidos acabaram baleados, um morreu
Outro foi levado para o hospital e está custodiado pela PM. O policial militar também acabou atingido no ombro. A população se queixa da falta de segurança na região, já que teve uma outra ocorrência de tiroteio na praia no dia 17 agora de outubro. A polícia intensificou as rondas para evitar essas situações. Camila Oliveira de Salvador para o Brasil TV. Bom, outro policial também foi baleado numa tentativa de assalto em Teresina. O Ravi Marques conta que é o segundo caso em 2 dias. Um policial militar do Piauí foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada de hoje, em uma avenida da Zona Leste de Teresina. Igor Freitas é policial da cidade de Regeneração, que fica a 146 quilômetros da capital. O policial voltava para casa e ele estava sem farda e com a esposa em uma moto quando eles foram abordados por 2 homens em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Ele teria reagido e trocado tiros com os criminosos e foi baleado com um tiro no peito e outro na perna. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Urgência de Teresina e não corre risco de morte. Esse é o segundo caso de tentativa de assalto contra policiais militares no Piauí. Na última quarta-feira, o sargento André Maia, de 41 anos, foi baleado e morto a poucos metros de onde o policial Igor foi baleado hoje. O suspeito de atirar no sargento morreu em um confronto com a PM e 2 homens foram presos e um adolescente apreendido, suspeitos de participação no crime. Ravi Marques para o Brasil TV. No litoral de São Paulo, um arrastão provocou uma correria entre frequentadores de 2 praias em São Vicente. Um grupo assaltou banhistas que ficaram em pânico. Quem tem as informações é o Mozart Dias. Olá, Marcelo. Um homem foi identificado e levado para a delegacia de polícia depois do arrastão que aconteceu aqui na praia do Itararé. Ele foi identificado através das imagens do circuito de monitoramento da prefeitura que ficam instaladas bem em frente à praia e também com a ajuda de alguns moradores que moram em frente ao Itararé. Então, diversos homens, alguns chegaram de bicicleta e outros a pé, abordaram banhistas no calçadão e também na faixa de areia. Muitos foram roubados e agredidos. Causou, assim, um transtorno e um grande pânico na praia. Conversei com alguns comerciantes e eles falaram que essa não é a primeira vez que isso acontece, que só nessa semana já foram 2 arrastões aqui e é o 4º arrastão só nessa semana nas praias de São Vicente. Então, a prefeitura e também a Polícia Militar estão intensificando com a Guarda Civil Municipal e a PM as viaturas por aqui, a passagem das viaturas por aqui, para trazer também uma sensação de segurança para os turistas que estão frequentando o Itararé. É com você, Marcelo. Obrigada. O Ministério Público do Amapá denunciou 2 advogadas acusadas de usar documentos falsos no Instituto de Administração Penitenciária do Estado. As informações com a Mônica Peixoto. Olá, Marcele. As 2 advogadas foram denunciadas pelo Ministério Público do Amapá. De acordo com os promotores que acompanham o caso, elas teriam participação no esquema que utilizava documentos falsos para concessão de prisão domiciliar para internos do IAPEM. Segundo as investigações, as advogadas orientavam presos a falarem que estavam com alguma doença grave e ajudavam a elaborar relatório confirmando o quadro de saúde e que o presídio do Amapá não tinha condições de oferecer o tratamento adequado. O caso investigado envolve o traficante Rian Richelle Menezes, conhecido como Tio Chico, que foi transferido recentemente para uma prisão federal. Ele chegou a conseguir o benefício da prisão domiciliar por meio desse esquema, mas não foi solto porque tinha uma outra ordem de prisão contra ele. Esse relatório era assinado pelo coordenador de tratamento penal do IAPEM para garantir a veracidade dos fatos. As 2 advogadas cumprem prisão domiciliar. Elas foram denunciadas por integrar organizações criminosas, uso de documento falso e corrupção ativa. Nós não conseguimos falar com a defesa das acusadas. Essas são as informações, Marcele. Eu volto com você. Obrigada, Mônica. E olha, a polícia do Maranhão prendeu um homem suspeito de estuprar a neta de 12 anos no município de Matões do Norte. O Eduardo Bueno acompanha as investigações desse caso. A prisão foi feita pela Polícia Civil em Matões do Norte. O idoso preso tem 65 anos. Ele é suspeito de estuprar a própria neta, uma adolescente de 12 anos. Segundo as investigações, a vítima vivia com os avós desde os 5 anos de idade. Agora, depois de vários anos sendo abusada,
ela começou a desconfiar que estava grávida do avô. Ela contou sobre os abusos para as amigas, que decidiram denunciar o caso para o Conselho Tutelar, que abriu uma investigação. A vítima foi submetida a exames que descartaram a gravidez, mas confirmaram os abusos. O avô da adolescente foi autuado em flagrante na delegacia de Miranda do Norte e encaminhado para o presídio de Itapecuru-Mirim. Eduardo Bueno, de Codó, no Maranhão, para o Brasil TV. Um absurdo, né? Bom, a Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que o ex-goleiro Bruno pague indenização por danos morais e materiais ao filho. Quem explica é o Caio Tumeleiro. Oi, Marcele, a decisão foi publicada ontem. A indenização passa de R$ 650 mil, 150 mil de indenização por danos materiais e R$ 500 mil de indenização por danos morais. A Justiça levou em conta que a criança, além de ter ficado órfã com a morte da mãe, Elisa Samúdio, à época do crime era bebê e foi mantida em cárcere. Bruno foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte de Elisa Samúdio. O ex-goleiro cumpre pena em regime semiaberto domiciliar desde 2019. Volto contigo, Marcele. Obrigada. A polícia de Goiás encontrou mais de 3 milhões de cigarros contrabandeados num ônibus. João Vitor Guedes. Olá, Marcele, e a todos. Os mais de 3 milhões de cigarros foram apreendidos pelo COD, o Comando de Operações de Divisas, na cidade de Aloande, às margens da GO 040, no sul do estado de Goiás. Segundo a Polícia Militar, um ônibus que estava sendo acompanhado por 2 veículos foi abordado pelos policiais na rodovia. Dentro do ônibus, a equipe da PM encontrou várias bebidas alcoólicas, produtos eletrônicos e os cigarros sem nota fiscal. A suspeita da polícia é de que tudo veio contrabandeado do Paraguai. Todo o material foi levado para a Polícia Federal. Um homem acabou sendo preso e ele pode responder por contrabando e pode pegar pena de 2 a 5 anos de prisão. A suspeita é de que o material seria distribuído na cidade de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. Agora preste atenção nessa história. Um motociclista que atropelou uma idosa em Toledo, na região oeste do Paraná, e fugiu do local do acidente, se apresentou à polícia. A Adriana Calixto tem as informações. Oi, Marcele, a notícia é boa. A dona Laíra Amorim deixou hoje pela manhã a UTI. Ela foi transferida para um quarto do hospital, onde vai continuar em observação. A idosa de 78 anos quebrou a tíbia e o fêmur e também teve uma pequena fratura na cabeça. Ela foi atropelada na última quarta-feira, quando atravessava a faixa de pedestres. O piloto fugiu sem prestar socorro. Momentos antes do acidente, o rapaz foi flagrado empinando a motocicleta. O piloto da moto, Tiago Dillenburger, de 23 anos, se apresentou ontem à tarde. Ele não tem carteira de habilitação. Vídeos de Tiago em redes sociais fazendo manobras perigosas ajudaram a polícia a encontrá-lo. Segundo o delegado, ele assumiu a autoria do atropelamento, mas negou ter empinado a moto e em alta velocidade. Ele disse ainda que fugiu porque ficou com medo de ser agredido. Depois de prestar depoimento, Tiago foi liberado e vai responder em liberdade. O jovem pode ser julgado pelos crimes de direção perigosa, lesão corporal grave e omissão de socorro. Em nota, a defesa de Tiago disse que o rapaz está arrependido e vai prestar todo o auxílio à dona Laír e à família dela. Bom, torcer para que ela se recupere logo, né, gente? Um acidente entre um caminhão e uma van escolar matou um adolescente em Coruripe, no estado de Alagoas. Os detalhes com o Ricardo Amaral. Oi, Marcele, a Polícia Civil de Alagoas abriu um inquérito hoje para investigar o acidente entre o caminhão e uma van escolar que matou um adolescente em Coruripe, no litoral sul de Alagoas. O acidente ocorreu no final da tarde de ontem na entrada do Mercado Público Municipal. O caminhão estava com a caçamba carregada de ferro velho e sucata quando tombou por cima da van. Bruno Matheus Félix da Silva, de 15 anos, voltava da escola quando a carga tombou por cima do transporte escolar. O jovem morreu no local. Segundo a prefeitura, o motorista do caminhão fugiu após o acidente. O condutor da van e mais 2 adolescentes tiveram ferimentos e foram socorridos. O delegado que investiga o caso informou que foi realizada uma perícia no local e o laudo será anexado ao inquérito. As testemunhas devem começar a ser ouvidas na próxima terça-feira. A prefeitura de Coruripe decretou o luto de 2 dias, Marcelo.
Notícia triste, né? Bom, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega hoje à noite a Palmas, capital do Tocantins. A Betânia Souza conta pra gente. Oi, Marcele, tudo bem? A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré deve chegar aqui na capital do Tocantins por volta das 10 horas da noite. E essa é a 6ª vez que Palmas participa da programação do Círio de Nazaré, uma das festas religiosas mais tradicionais do Brasil e que já faz parte da cultura do paraense e que agora passa por outros estados brasileiros. Aqui na capital do Tocantins, os fiéis vão poder participar de uma procissão e também de uma grande missa que será celebrada pelo arcebispo aqui de Palmas, o Dom Pedro Brito Guimarães. Depois da programação em Palmas, a imagem segue para o interior do estado. Marcele? Muito obrigada. E depois do intervalo, a gente fala de eleições. Hoje tem o último debate com os candidatos à presidência aqui na Globo. Pedro Figueiredo. Oi, Marcelo. O debate será logo mais às 9h30 da noite. E aqui nos estúdios Globo já está tudo pronto para receber Jair Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Daqui a pouco eu trago os detalhes. O Brasil TV está de volta falando das famílias que precisam atualizar os dados do Cadastro Único. Dezenas de pessoas começaram um dia em uma longa fila na região metropolitana de Belo Horizonte. A Raquel Freitas conta agora pra gente. Oi, Marcele. A fila para o atendimento hoje começou a se formar ainda ontem. Senhas foram distribuídas para organizar as pessoas que estavam por aqui, mas segundo os beneficiários, as senhas não foram suficientes. Foram distribuídas apenas 150. Para tentar garantir o atendimento, teve gente que dormiu aqui em frente ao Centro de Referência de Assistência Social em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. A prefeitura da cidade está fazendo um mutirão para atualização do CAD Único para as pessoas que estão com o cadastro bloqueado ou desatualizado há mais de 2 anos. Por isso, tanta gente tem procurado o CRAS aqui no bairro São Benedito, já que o prazo estipulado pelo governo federal termina no próximo dia 11 de novembro. Por meio de nota, a prefeitura disse que outras 100 pessoas que estavam na fila durante a manhã vão ser atendidas nesse sábado e já tiveram o atendimento agendado. A gente fala agora de eleições. O Ministério Público do Trabalho está de plantão no interior de São Paulo para receber denúncias de assédio eleitoral. Quem explica é a Bruna Bachega. Olá, Marcele. As unidades do Ministério Público do Trabalho do interior de São Paulo vão abrir nesse fim de semana para garantir aos trabalhadores o direito ao voto livre. A medida é válida para as procuradorias em Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Vão funcionar excepcionalmente para assegurar que os trabalhadores exerçam livremente o direito de votar no segundo turno das eleições no próximo domingo, dia 30. Lembrando que as denúncias de assédio eleitoral podem ser registradas no Ministério Público do Trabalho ou pelo aplicativo Pardal. O sigilo é garantido. Todas as unidades funcionarão de plantão presencial nos próximos sábado e domingo, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Volto com você, Marcele. Obrigada. 10 estados vão ter lei seca no segundo turno. Um deles é o Acre. Veja com a Agatha Lima. Oi, Marcele. Há poucos dias da votação do segundo turno, os responsáveis pelas zonas eleitorais do Acre já decidiram sobre a venda e consumo de bebidas alcoólicas durante as eleições de 2022. Juízes eleitorais das 8 zonas optaram aqui em Rio Branco por baixar uma portaria e proibir a venda de bebidas. A adoção de uma lei seca com proibição de venda de álcool nos horários próximos à eleição é facultativa, ou seja, cada unidade da federação tem autonomia para definir se adere à medida ou não.
na capital acreana, Rio Branco, e nas cidades de Porto Acre e Bujari, no interior do estado, que correspondem às primeiras e nonas zonas eleitorais, será proibida a venda de bebidas alcoólicas das 23 horas de sábado às 19 horas de domingo. Obrigada, Agatha. O Pará também vai ter lei seca a partir da 0 hora de domingo. Os detalhes com a Mônica Chagas. Oi, Marcele. De acordo com a decisão, será proibida a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas, ainda que gratuito, por estabelecimentos comerciais e também por vendedores ambulantes entre meia-noite e 6 horas da tarde de domingo em todo o estado. Na determinação, fica também proibida a realização de festas em clubes, casas de shows, boates nesse mesmo período. Em caso de descumprimento, está previsto que os responsáveis pelas infrações sofram punições administrativas e penais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, o efetivo que vai atuar para garantir o policiamento neste segundo turno será de 8.000 agentes, mesmo número do primeiro turno. Marcele, volto com você. Obrigada, Mônica. E do Pará, a gente vai saber agora como vai ser a lei seca no Ceará com Alessandro Torres. Oi, Marcele. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas estão proibidos em todo o Ceará no domingo, dia da eleição, da 0 hora até as 8 da noite. A decisão foi do Tribunal Regional Eleitoral e vale para bares, restaurantes, supermercados e qualquer local aberto ao público num dos 184 municípios cearenses. Para tomar essa decisão, o TRE levou em consideração, entre outros motivos, que a lei seca aconteceu e teve boa aceitação da sociedade em eleições anteriores, inclusive no primeiro turno. Além disso, a medida leva em conta que sem bebida alcoólica e embriaguez há menos ocorrências e distúrbios, principalmente nos locais de votação. Marcele. Obrigada, Alessandro. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco já começou a distribuição das urnas eletrônicas para as eleições do próximo domingo. Quem conta é a Maristela Nis. Oi, Marcele. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco iniciou hoje a distribuição das urnas eletrônicas que serão utilizadas no próximo domingo, segundo turno das eleições. Os veículos foram carregados em 18 polos eleitorais. São 22.262 urnas, sendo 1.690 de contingência. Nos locais de votação, os equipamentos são ligados, testados, vistoriados. Esse é um procedimento padrão realizado por 557 técnicos em todo o estado. Um procedimento público também, que pode ser acompanhado por coligações, partidos e federações que estejam concorrendo, além de entidades fiscalizadoras como o Ministério Público. Marcele. A TV Globo promove logo mais o último debate entre os candidatos à presidência. O Pedro Figueiredo chegou mais cedo aos estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro, e mostra os preparativos agora pra gente. Oi, Marcele, boa noite. Tudo pronto aqui nos estúdios Globo para receber os dois candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O debate começa logo mais às 9h30. Cada candidato poderá trazer aqui para os estúdios Globo até 10 assessores. E 3 deles vão poder acompanhar os debates aqui do estúdio, para poder dar as orientações para o candidato assim que o programa entrar no intervalo. Esse ano, o debate traz uma novidade, é que os próprios candidatos terão que administrar os seus tempos. No primeiro e no terceiro blocos, cada candidato terá 15 minutos para administrar entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. No segundo e no quarto blocos, o tema será definido. Tanto Bolsonaro quanto Lula terão que escolher ali naquele telão um tema entre os 6 que estarão disponíveis. Cada um deles terá 5 minutos que eles mesmos vão administrar para tratar desse tema. Tanto Lula quanto Bolsonaro vão escolher um tema e vice-versa. Isso vai acontecer no segundo e no quarto blocos. No quinto e no último, os dois candidatos terão um tempo para as considerações finais. Durante todo o programa, eles vão poder caminhar aqui pelo palco. E olha, a posição tanto aqui dos púlpitos como também de quem vai começar cada bloco, isso foi definido por sorteio com a presença de representantes dos partidos. Essa é a última oportunidade para você, eleitor, decidir quem vai administrar o nosso país pelos próximos 4 anos. O debate terá a mediação de William Bonner. É com você, Marcele.
Muito obrigada, Pedro. O Brasil TV fica por aqui. O Jornal Nacional começa mais cedo hoje, às 7:55 da noite, hora de Brasília. Depois tem Travessia e em seguida o debate, que vai ser transmitido pela TV Globo e simultaneamente pela Globo News, pelo G1 e pelo Globoplay. Uma ótima noite para você e um bom debate.